Agora, queridos, eu quero dar um adendo aqui para vocês. A gente está vendo aqui essa palavra missio, que significa envio, que é do latim, envio. Agora, essa palavra é a mesma palavra de que deu origem à palavra missionário, tá? Que significa envio. Agora, no grego do Novo Testamento, esta palavra enviar ou envio é a palavra apóstolo, no grego. Mas a palavra é essa daqui. Envio, do latim, missio, de missões, de missionário. No grego do Novo Testamento, apóstolo, que deu também origem para a palavra apóstolo. O que eu quero dizer com isso? Olha o que significa essa palavra, né? Tanto o missio como o apóstolo, envio, né? Ordenar alguém a ir a um lugar estabelecido, mandar alguém embora, ou despedir alguém, enviar alguém, ordenar a partida de alguém, enviar. Tudo isso são significados dessa palavra, tanto no latim aqui, como traduzido para o português envio. O que a gente sabe, queridos? Que na Bíblia não existe a palavra missionário, mas existe a palavra apóstolo. O que acontece então? Por que hoje muitas pessoas falam assim, não existe mais apóstolo? Porque a igreja romana, em um determinado momento, ela começou a apagar tudo que era menção sobre apostolado, apostólico, e trouxe para o contexto da igreja cristã o missionário, que nada mais é do que um enviado, da mesma forma que os apóstolos. Os apóstolos eram chamados de apóstolos porque eles foram enviados, apóstolo. A palavra usada lá no Novo Testamento é essa, no grego, no Novo Testamento, apóstolo, envio. Por isso, Jesus disse lá, eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Apóstolo. E aí, essa palavra ela foi deixada de lado e foi colocada a palavra que é origem lá do latim, que é missionário. Por quê? Aí a gente chega num ponto onde as pessoas falam assim, não existe apóstolo, mas existe missionário. Como assim? Se existe apóstolo na Bíblia, o que não existe é a palavra missionário. Então a gente pode entender que tanto o missionário quanto o apóstolo, eles são aqueles que foram enviados para uma missão. Enviados para conquistar territórios. Olha só comigo, o que a gente conhece hoje como missionário? É mais um daqueles que ficam sentados na cadeira em cima do altar. Não sei se vocês conhecem missionários que nunca fizeram uma missão, às vezes nem no próprio bairro. Virou só um título comum, perdeu o sentido, perdeu o significado. Tanto faz se você vai se chamar missionário ou apóstolo. O problema é você perder a origem do que esse termo significa. É você ser comissionado para uma missão de expandir o evangelho, para uma missão de conquistar novos territórios. Então só fica esse adendo aí para você que acha que apóstolo não existe, como eu mesmo já ouvi falar na igreja. Aí eu perguntei para a pessoa assim, eu falei assim, como assim não existe? Apóstolo foi só os apóstolos mesmo. E aí eu falei assim, então tá bom, então acabou o apostolado? Acabou. Aí eu falei para a pessoa, né, mas a Bíblia fala assim que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E só o apóstolo que acabou, e acabou os pastores, os evangelistas, acabou os mestres, acabou tudo, não tem mais nada. Aí a pessoa já não soube me responder. Por quê? Porque isso é uma invenção. Quem é que disse? Onde é que está escrito que acabou? Se a própria Bíblia está falando que ele deu uns para evangelistas, outros para apóstolos. Você viu Jesus convocar? Agora eu te convoco, mestre. Jesus não fez isso. Por que a gente reconhece alguém que tem esse título de mestre, então, e não reconhece o apóstolo? Por que a gente reconhece o profeta e o evangelista e não reconhece o apóstolo? Jesus não ungiu nenhum evangelista. Ele só enviou os apóstolos, porque eles eram os enviados de Jesus. Aí as pessoas querem falar isso, que acabou o apostolado. Tá? Você vai encontrar igrejas que pregam a palavra de Deus também e que ensinam isso. Outras linhagens do cristianismo que não acreditam no apostolado, mas acreditam no missionário. Tá? Eles falam que o apostolado é somente se você for convocado por Jesus. Aí eu pergunto assim, então, quem foi que convocou Barnabé?
que é chamado de apóstolo lá em Atos. Quem foi que convocou? Né? O apóstolo Barnabé e Saulo. Os dois levam o evangelho, né? Mas o missionário, a unção é igual do apóstolo, assim, conquista de outros territórios não alcançados. Evangelista é aquele que traz a multidão, mesmo para pessoas não cristãs, que não conhecem a palavra. Mas ele é aquele que junta as multidões para ouvir o evangelho. O missionário é aquele que entra no meio do mato e prega lá para uma aldeia de 5 pessoas, que depois vão se transformar em uma grande congregação, uma grande nação cristã.